Gente, apareceu um anfíbio aqui em casa ontem. E vocês não têm noção do grito que eu dei. Levou um susto, né? Nossa, eu fui saindo do quarto e cruzei com um anfíbio fêmea. Pra não falar o nome do anfíbio. E aí esse anfíbio... Se falar o Instagram, será não que... sei. Esse anfíbio deu um salto de uns 3 metros. Nossa, podia participar das Olimpíadas, né? Exagero, 3 metros. Não, dali até aqui não é uns 3 metros, não. O bicho ficou mais... Eu não sei quem tava com medo de quem. Se era eu que tava com medo da anfíbia, do anfíbio, ou se era eu que... Vice-versa, todos os dois estavam com medo. Conta o que é o caso direito agora, o pessoal fica meio assim... Gente, alguém escreve, entenderam? Um anfíbio fêmea apareceu aqui em casa, que pula, tadinho, não é sapo. É o parceiro, não é rã, entendeu? Não é sapo, não é rã, é só porque eu acho que o nome em si, se eu falar, pode ser que vai dar... Não. O Instagram tem esse trem, amor, você não viu? Gente, ontem eu fui escrever assim, ó, me jogo daqui, o Instagram travou, porque, tipo, é como se eu estivesse instigando suicídio, né, nas redes. É porque tava pensa. Era a foto do mirante lá. Era a foto do mirante e eu me jogando, aí... Eu escrevia me jogando e ele colocava brincando. Ele corrigia a fala. Você assustou isso, esse bicho aí mesmo. Que eu acho que talvez não seja bom falar. Você imagina. E aí você não tá entendendo. Aí o que aconteceu? Eu falei pro Leandro, amor, vai lá matar esse negócio. Porque tá lá na mesa e tal. E aí o Leandro não achou, olhou aqui na sala inteira. Eu falei, tá lá. Aí eu vim buscar uma água aqui na cozinha. Quando eu chego aqui na cozinha, que eu tô do lado do bebedouro, que eu olho... Quem tava lá? A bichinha tá lá na geladeira. Ainda bem que eu vi, porque senão ela ia pular em mim. Aí eu soltei aquele grito, subi em cima da bancada da cozinha pra atravessar pro outro lado, pra não ter que passar perto da bichinha. Gente, que tá filmando um negócio desse. Dominou o ambiente. Ela dominou o ambiente. Aí o Leandro foi matar a danada. E o que aconteceu? Matar não, gente, porque a gente não ia matar. A gente só ia matar sim. Não pode, amor. Os biólogos, depois... nem achar bom, né? Eles falam que tá em extinção esse negócio. Mas ela me venceu. Ela venceu o Leandro e foi pro banheiro. A gente acha que ela tá aqui já tem alguns meses. Porque tinha uma pequenininha, agora ela já cresceu um pouquinho, um tanto assim. Não, exagero. Tudo, o medo faz coisas. Na hora eu achei que era um sapo. Sério, pela pulada, assim, eu chego a sentir o frescor dela passando perto de mim. Pequenininha, assim. Tô falando que o medo faz coisas. Na hora, pra mim, aquilo era um sapo. Gente, mas então tá. Amor, já deu aí, né? Bom, tô ligado no 12 aqui. Você tá ligado no 12? O Leandro tava se... Tô ótimo. Então você tira esse fone do ouvido, porque fica me dando uma sensação que você não tá me ouvindo. E vocês, como é que estão aí? Dia de domingo, tudo 2x8, tudo tranquilinho? 2x8? Pressão normal. Ah, pressão normal. Gente, tadinha da bichinha, assustou com você. Eu gosto muito desses bichinhos. Matar, você tá doido, pode não. Michele, então vem cá, minha filha. Você tá em Goiânia mesmo, vem cá pra você pegar ela e levar pra você criar aí na sua casa. Não tem problema. Inclusive vai ser bom, porque aí, ó, é uma pessoa que gosta, né, amor? Já pensou? Não, e eu vi ontem na internet que tem gente que cria, tem gente que coloca nome, tem gente que quando muda leva os bichinhos, olha. Tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo, né? Mas então, hoje a gente vai falar do quê? Eu coloquei aqui embaixo interpretação bíblica. Gente, interpretação bíblica e quando você ouve alguém falando hermenêutica quer dizer interpretação também. Pra vocês ficarem assim, chiques, sabe? Quando você quiser falar assim, é uma ciência de uma é uma ciência da interpretação. E pode ser de vários. Existe hermenêutica na justiça, direito, né? No direito, hermenêutica. Enfim. Hermenêutica bíblica. Hermenêutica. É uma ciência de interpretação de algum texto. Vai um café aí? A pessoa já tá suando. E tá tomando café só pra suar mais. Mas amor, hoje o clima tá bom. A Gleide disse que não pode matar mesmo, não. A Gleide também. Não pode mesmo, não. Não pode, não. Mas como é que a gente faz? Gente, se um trem desse pula em mim, vocês não tá entendendo.
Hoje, por exemplo, Essa semana eu peguei numa se lagartixa, você maltrata- acidentalmente. se você maltratar um animal hoje, você pode pegar cadeia. Mas a gente sai matando vaca, galinha, porco e comendo todo dia. É um conflito. É uma hipocrisia, né? Não pode matar um anfíbio insignificante desse, mas pode matar uma vaca. Não, mas mata, por exemplo, eu acho que é de criação. Eu pego tudo mesmo, amor esse tipo de bichinho. Era meus bichinhos de estimação. Sou cearense, amiga. Então isso lá no Ceará é empesteado. Ou você acostuma ou surta. Nossa, obrigada por avisar. Eu não vou no Ceará. Hoje a gente vai falar. Não é sobre anfíbios. Não é sobre anfíbios. Anfíbios. Tá longe? Ai, todo jeito que eu faço aqui parece que você não tá aparecendo. É, você eu tô que tem preto, né? Não preocupa Nossa, comigo, não. você tá preto mesmo. Aqui, tá que eu tô A claro. hora que vira pro seu lado parece que clareia. A hora que vira pro meu lado aqui parece que escurece. Tá. É porque a gente costuma pôr um pouquinho mais longe, né? Por isso que eu tô com essa sensação. Não sei. Pronto. Eu fico de fundo. Eu fico de fundo e ainda consigo ficar mais claro que você que tá... Surgiu uma polêmica essa semana aí relacionada com O Ed. o Ed René Kivinski. Nossa, que nome chique. É. Olha, eu descobri esse homem esses dias. Nosso amigo Kleber, não entrou aí, mas depois ele assiste, que me falou do Ed, falou que a gente parece o casal Ed e esposa. Por sinal, ele é muito sensato em muitas coisas. Pois hein? ele te chamou de sensato. Um teólogo, um bom pastor. Nossa. Tem alguns pequenos equívocos, mas você percebe que é sincero. Ele como um pregador, como um pastor, com o respeito, a prudência. Ele é de qual denominação? Inteligentíssimo. Olha, ele abriu uma igreja, não, eu acho que ele é batista. Parece que eu ouvi falar que era batista. O cara falando que ele era batista. Eu acho que ele é batista. Você ainda tá mastigando? Não, tava mastigando uma sementinha dele. Porque eu tô vendo aqui em você tremendo assim, eu pensei, mas o que é isso? Ele é batista. Por exemplo, essas igrejas tradicionais, assim, elas costumam ter um pouco mais de prudência nas interpretações, né? Não fazem interpretações extensivas, pondo o texto para falar aquilo que não falou e tal, mas o pessoal tem aquela sensação de que os pastores, por exemplo, pentecostais seriam mais heréticos, falam mais heresias a respeito das interpretações extensivas. Falando em heresia, por exemplo, quando se fala em heresia e interpretação bíblica, todo mundo que ousou um dia falar do evangelho fala heresia. Eu falei, amor, eu com certeza tenho falado heresias. E não tem ninguém pra me ouvir que saiba um pouco mais pra falar, Lorena, você falou heresia. Não, eu preciso de um corretor. É porque a questão dessa ideia da heresia é importantíssima a pessoa estudar para poder conseguir fazer uma interpretação um pouco melhor através da hermenêutica dos textos e tal. Eu até falei essa semana, amor, assim, só dando um parênteses nisso aí que você acabou de dizer, sobre os perigos de querer explicar a Bíblia. Porque tem gente que acha, agora eu vou sair falando e pregando o evangelho à torta e à direita. Então você tem que ter consciência do que você tá falando. Além de você ter consciência, não é só explicar por explicar, você tem que ter a fé. Porque assim, você vai explicar uma coisa que você nem acredita, né? Então assim, tem algumas coisas a serem analisadas. E aí eu até comentei com o pessoal, falei assim, gente, eu não tô explicando, a gente tá estudando junto. Isso me preocupou, porque... Mas você falando explicar uma coisa que você nem acredita, isso tem demais, aí. Uhum. Tem um monte de gente que tá falando das escrituras, e são líderes religiosos. E foi justamente a polêmica. E, por exemplo, não acredita em nada disso que está falando, mas como é um mecanismo, por exemplo, financeiro, ele acaba utilizando disso aí para poder, não crer em nada, muitas das coisas que ele está falando ele não crê, mas ele acaba falando porque é o modo dele de monetizar, de ganhar dinheiro. Que eu até te falei que ela fala que muitos líderes religiosos, os construtores
né, rejeitaram a pedra angular. Uhum. Então as pessoas, os profetas, os discípulos, os pastores, eles acabam usando muito do evangelho, não, eu acredito que não necessariamente do evangelho, da palavra em si, distorcendo ela para os seus próprios interesses e esquecendo da pedra angular de Jesus. Jesus é quase como se ele ficasse, não, o negócio aqui é nosso. No final, se der, a gente abre espaço para o Senhor. A gente põe o nome de Jesus no meio da pregação, a gente fala um monte de coisa que a gente acredita, que a gente crê, que faz sentido pra gente, e depois a gente põe o nome Jesus lá no meio, e aí cada um cria os seus Jesuses. Aí pareceu uma pregação. Por exemplo, você vai em muitas das igrejas, nossa, isso é comum, hein? Você chegar numa igreja, chega lá, o cara vai pregar, ele conta a história da semana, ele conta a história do dia, do mês. Tipo as lives que eu faço. Aí depois ele lê um pedacinho de um texto bíblico e começa assim, você tem a sensação que o cara vai abrir a mensagem, começa lendo um texto bíblico, aí termina de ler o texto bíblico, irmãos, fechemos a palavra, mas tudo começa de uma forma muito ritualística, sacrossanta, né? Tipo assim, irmãos, vamos nos colocar de pé. Abra a palavra de Deus, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus, vos coloquem de pé. Nesse momento... Vamos ler Provérbios 5011. Aí ele vem e lê um texto enorme lá, falando, um texto, por sinal, muito bom. Que ele nem tá entendendo nada que ele tá lendo, mas vamos cumprir o ritual. Aí depois que ele termina de ler o texto... Aí você pensa, vai vir a palavra top. Vamos orar, ora e tal. Então você percebe que existe um ritual. Aí depois que ele termina de fazer esse ritual, você percebe que a pregação vem inteira contando da vida dele, contando da família. E nem a mulher se contando desse tanto. Falando um monte de coisa que ele acha que tá errado, que tá certo. Cheio de achismo. De vez em quando põe um versículo bíblico lá no meio para poder validar tudo que tá falando. Tirado, e o povo tá lá, ô glória! Tirado do contexto. Isso a gente tá falando de interpretação bíblica, né? A gente tá falando de hermenêutica hoje aqui. E é igual, eu já ouvi você sempre fala muito, né, amor, que a Bíblia é a mãe das heresias, porque as pessoas vão lá e pegam um versículo num canto, aí pega outro versículo no outro e vai fazendo uma coxa de retalho. O que acontece? Cada lugar, aquilo foi escrito num contexto, para uma época determinada, para aquelas pessoas em específico. Aí eles vão fazendo um remendo de lá pra cá, e não pode, é inconcebível um negócio desse, porque não é, assim, tem textos que vão se conectar mesmo, que existem as profecias, mas aí eles ficam fazendo umas conexões, criando coisa que não existe na Bíblia. Então, você tem que se ater ao que está escrito, já não é fácil se ater ao que está escrito, não vai criar mais coisa. Mas quando a gente fala que a Bíblia é a mãe das heresias, principalmente ao vivo, assim, com um monte de gente. Ou fica chocado. Tem 6.000 pessoas vendo aqui essa mensagem aqui. Então, assim, quando a gente diz a respeito disso, tem que tomar cuidado. Tem que tomar um certo cuidado, porque senão acaba pensando que a gente está contra a palavra de Deus, está contra os ensinamentos da Bíblia, que ela é um livro ultrapassado, que não está vigente. Os princípios morais e éticos ensinados por ela hoje. Então tem tudo isso. Não é esse o caso. Ela acaba sendo a mãe das heresias justamente pelas pessoas que a usam. Pela falta de hermenêutica utilizada no texto e de forma imprudente. Aí ela acaba sendo a mãe e a raiz disso tudo, porque foi de lá que se extraiu todas essas coisas alteradas, fora do contexto. Aí eu tava falando da pregação. Vocês estão aí? Então, o pessoal tá lá, eu acho. Não, eu falo porque quando eles somem assim, ó, tipo, não tem nenhum comentário, não tem nenhum coração, aí eu pergunto se vocês estão lá, porque vai que é que o negócio bugou aqui. Então eu sempre pergunto, porque assim, não tá subindo nada, não tem coração, não tem nada, aí eu penso que eu tô falando pra ninguém. Aí eu pergunto aí, ó, pronto. Eita, eu só... Gleide. Não, e eu também fazia muito isso. Católico faz muito isso, Gleide, normal. Eita, eu só pego a Bíblia aleatoriamente. Não sigo o passo, simplesmente abro e tento ouvir a voz de Deus. O que me dizem sobre isso? Eu sei o que ela faz.
Porque era uma coisa que eu fazia também. Tipo assim, Deus me revela Fala uma comigo. palavra. Aí abre a Bíblia assim, achando que ela é mágica. Uhum. Eu sei, Gleide, porque eu fazia muito isso. Como católica, eu fazia muito isso. E aí ela tá perguntando o que acha disso. A Bíblia vira um livro É quase o tarô, né? abre o tarô bíblico. Abre o tarô bíblico. Aí vamos ver o que ele tem para poder falar comigo hoje aqui. Aí de repente abre um texto lá falando que mostrando que exterminou-se a nação inteira. Senhor, eu entendi. Isso aqui tá errado. Não foi isso aqui que você quis dizer, não. Deixa eu ir pra esse do lado aqui. Ixi, já fiz isso mais. Como ela é um livro histórico também, né? Uhum. Aí conta, não faz questão nenhuma a Bíblia de esconder, por exemplo, os podres, os erros. Aí, é assustador. Aí acaba abrindo um local lá que tá contando uma asneira enorme. A pessoa, não, fecha que isso aqui não foi Deus falando comigo hoje. Já fiz isso demais. Eu já peguei assim de abrir a Bíblia e olhar e falar assim, não, essa palavra aqui não é pra mim. Aí eu falava, não, deve ser a do lado, né, Senhor? Se não era essa aqui que eu tô lendo, não. Aí eu olhava e eu pensava, não é essa aqui também não. Não, deixa eu abrir de novo. Aí, ó, Michele, isso também já fiz muito. Aí a Gleide, mais ou menos assim. Aí eu tava falando a respeito a gente tá falando da ciência da interpretação, da hermenêutica, né? A gente não pode perder o contexto. Se eu não entendo, eu vou pro próximo, desse jeito. Aí, por exemplo, na história que eu tava contando, falando dos pastores, acaba contando as histórias deles, voltando lá na história e tal, joga um versículo bíblico aleatoriamente naquela história inteira. E no final das contas você percebe que o texto foi só um pretexto. Uhum. E não foi o pretexto para poder falar o que queria falar. Quando a gente fala, por exemplo, dessa interpretação bíblica, a gente precisa ter uma coerência, né? Entender muito do significado, do que está querendo dizer, o contexto histórico, para quem que foi que falou. Essa ideia de por exemplo, se isso, por exemplo, está vigente hoje, porque tem muita coisa que a Bíblia fala que caducou, gente, e faz parte de um contexto histórico apenas para que a gente possa... É só uma referência, né? Para que a gente possa entender de onde foi que as coisas surgiram, qual foi o contexto que se apareceu. Mas muitas das coisas, por exemplo, caducou. Você olha, por exemplo, o Antigo Testamento, acaba que ele vem muito mais com contexto histórico do que, por exemplo, com algo vigente para os dias de hoje. Mas aí existe na interpretação bíblica algo interessante também. É uma briga que o povo não aceita. Usar Jesus como chave hermenêutica da interpretação bíblica. Primeiro, o que é a Bíblia? Bíblia vem de bíblios, reunião de livros, é uma biblioteca de vários livros, né? Então, tem vários... Como se fosse uma coleção, uma coletânea, né? Uma enciclopédia, com vários autores. Então, por exemplo, se a gente falar que Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação bíblica, religiosamente, as instituições religiosas, os hermeneutas dentro de instituições religiosas não levam em consideração isso. Por quê? E parece bem coerente a gente falar que Jesus seria a chave hermenêutica da interpretação, né? Por quê? Se a gente fala que Jesus é o verbo, né? Você tinha comentado comigo de por exemplo, falar que Jesus é a palavra. O verbo se fez carne e habitou. A palavra se fez carne e habitou-se entre nós. Assim, certeza que se eu perguntar para vocês, quando alguém fala assim, olha, você tem que se ater à palavra, o que você pensa? Você pensa na Bíblia. Você pensa que você tem que se ater à Bíblia. Eu, por exemplo, toda a vida tive isso na minha cabeça. Quando as pessoas falam, você tem que se ater à palavra. É a palavra que te sustenta. Eu sempre penso que é a Bíblia. Vocês pensam diferente? E não é. E, por exemplo, a Bíblia, ela ficou de uma forma muito...
pelas pessoas, né? Como se ela tivesse poder. Não aceitam como se fosse um livro comum. Quase que ela precisa ter um local adequado, sim, onde guardar, um ritual ali também, um respeito, porque é a palavra de Deus e Jesus está lá dentro dela. Mas tipo, isso é meio assim, contraditório. É porque a pessoa quase que começa a entender que Jesus está ali dentro daquele livro ali. E a Bíblia, ela tem a palavra de Deus, mas ela... Aí, ó, a Gleide diz que pensa assim. A Bíblia, ela tem a palavra de Deus, mas ela não é toda a palavra de Deus. Ela não é a palavra. Boa noite, casal. André, onde você tá mesmo? Bom dia, aqui é bom dia. Boa noite. Eu acho que ela tá em outro país. Que país é esse? Que país é esse? Quase um não Renato... é a porra do Brasil. É o Renato Russo. Eu não podia falar aqui. Não, ela falou bom dia. Eu não sei. O que eu tava falando? Amor, você já falou. Não, agora. Tava falando da Bíblia. Sobre entender. Da Bíblia, ela é a palavra de Deus, ou ela contém a palavra de Deus, ou ela é toda a palavra de Deus. Eu diria que, por exemplo, Deus não cabe num livro. Olha, então vocês, a Gleide já tá ficando nervosa. Acreditam que a Bíblia... Não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém a palavra contém a palavra de Deus, Gleide. Deixa eu só te explicar isso aqui com a minha linguagem, que é menos técnica. O que acontece? Eu, particularmente, quando eu escuto alguém falando assim, você tem que buscar a palavra, eu entendo que é a Bíblia. Eu tenho que buscar a Bíblia. E, na verdade, quando fala, você tem que buscar a palavra, você tem que buscar o verbo, você tem que buscar Jesus. Porque a própria Bíblia, ela só vai fazer sentido interpretada à luz de Jesus. Do que Jesus ensinou. Só que eu vou te falar um negócio, eu descobri isso essa semana, que eu fazia esse equívoco de interpretar a palavra sendo a Bíblia física e não o verbo. Jesus. Entendeu? Um exemplo, se a gente tirar Jesus de dentro do livro... Jesus fora desse contexto todo, a Bíblia é só um livro. O que acontece com o livro? Ele desaparece, perde todo o significado dele. Então seria mais do que coerente você utilizar Jesus como chave para interpretar tudo que se fala naquele livro. Sim. Então, assim, na Bíblia contém a palavra de Jesus. Mas Jesus também é a palavra. É só porque na minha cabeça eu não fazia essa distinção. Ele é um livro inspirado por Deus? O Ricardo tá ali, porque o Ricardo estuda muito também, né? Ele é um livro inspirado por Deus? O livro com certeza é inspirado por Deus. Mas, por exemplo, nem tudo do que foi falado lá seria algo... Isso choca demais, a religião não vai aceitar isso. Vixe, amor, eu falei isso com muito mais tranquilidade essa semana. Você tá preocupado? Não sei com quem. Não, mas não é questão de ser preocupado com quem, mas não, eu falo assim, que o pessoal que vê é papo reto, o pessoal aqui não precisa ficar fazendo esse rodeio, não. É pessoal que tá buscando estudo, é pessoas que já têm a sua mente um pouco mais aberta, e eu até falei já isso com eles essa semana. Então bacana, hein? Pode falar sem receio. Aí eu até perdi onde é que eu tava. O que eu tava falando? Você estava falando que nem tudo que tem na Bíblia vai ser aplicado. Foi isso? Você tava rodeando pra falar isso. Eu tava falando a respeito das pessoas que, por exemplo, viveram no contexto e que escreveram os livros, né? A Bíblia, elas eram pessoas, são humanas, falhas, com as suas interpretações de visão. Por exemplo, estava contando a história ontem, de como um discípulo interpretou a mesma coisa. Então, o que era mesmo que eu não me recordo? Conta aí essa história, aí eu volto aqui. É que, por exemplo, os sinóticos, que são os evangelhos similares, Marcos, Mateus e Lucas, eles, se você analisar, eles vão contar a mesma história
mas com a linguagem do autor que a escreve. Então, assim, o fundo, o contexto da situação, aconteceu mesmo a história. Você dá mais credibilidade porque você vê que a história aconteceu. Só que cada um tem a sua narrativa. Conta do seu jeito. Aí tem um texto em específico, que é do paralítico, que Marcos conta como se tivesse 4 homens carregando aquele paralítico. Mateus já não fala quantos homens foram. Mas eles contam a mesma história sobre o paralítico. Só que um se atém a detalhes, outro não se atém. Mas o fato de ter 3 vezes falando da mesma história... Isso mostra a veracidade da história. Mostra que existe essa verdade na história, embora cada um tenha o seu ponto de vista, né, autoral. Então, por exemplo, você percebe que a forma de se contar está relacionado muito com uma interpretação pessoal da pessoa, dali, de quem está observando. E ele escreve ali daquela maneira ali. Desculpa, eu estudo a Bíblia desde 86 e a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não toda, eu não diria que toda ela é a palavra de Deus. Mas eu diria que, por exemplo, tem coisas humanas ali que não deveria... porque assim, eu até, assim, só rapidinho, eu até concordei com eu tava estudando sobre isso essa semana e eu achei muito sensato não afirmar que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Porque se você pegar, tem momentos na Bíblia que são muito contraditórios àquilo que Jesus veio e afirmou ser uma postura adequada. Sim. Se você pega a figura física de Jesus e leva lá para o Antigo Testamento, ele anula a maior parte do Antigo Testamento. Porque Jesus não era a favor do adultério, Jesus não era a favor de um monte de coisas que o Antigo Testamento está carregado. O Antigo Testamento está carregado de guerras. Jesus era a favor do amor. Então, como que pode ser crível? Como que você pode falar que aquilo é palavra de Deus se o próprio Jesus vem e anula tudo aquilo? Se aquilo ali até Paulo, no começo da sua transformação, em determinado momento ele fala, vamos matar, vamos apedrejar essa pessoa porque ela pecou. No começo da sua transformação, ele ainda teve esse tipo de postura, aí depois ele volta atrás porque ele se sente mal por essa postura que ele teve, o próprio Espírito Santo o incomoda. Aí você percebe que é uma coisa humana. Então você vê que é humano. Então a gente tem que saber usar distinguir Jesus como a chave hermenêutica, como a interpretação da Bíblia. Porque aí pegando o olhar de Jesus, aquilo que ele ensinou no Evangelho, para interpretar a Bíblia, aí você vai ver o que se aplica e o que não se aplica. Agora, falar que toda a Bíblia é palavra de Deus é você dar poder para homens. Não é? Aí, por exemplo, a Bíblia é escrita em 3 linguagens, alegórica, figurativa, sim, tem todo, aí tem essas questões todas. Mas assim, a gente só tem que entender que nem tudo que tá na Bíblia é para ser aplicado. Já pensou se tudo que a gente pega na Bíblia a gente aplicasse? Se tornasse aplicável. Então Jesus, quando ele veio, ele revogou boa parte da Bíblia. Não se aplica mais. Na verdade, o fato de existir formato aqui agora, então tudo Deus agora está de forma plena, 100% dentro desse livro aqui agora. Acabou, né? A questão... Não, Lorena, tô tentando entrar na sua live pelo celular do meu filho, mas não aparece pra ele o Instagram. Não tá entregando. Não tá entregando. Voltando onde eu tava comentando aqui... Não me pergunte aonde, porque nem eu sei. Agora eu tava prestando atenção. Não, eu tava tentando mostrar, por exemplo, que Deus não pode ser reduzido ao livro. Por exemplo, o livro, ele contém o que o homem necessita saber a respeito de Deus, para que ele consiga viver da forma que Deus tem um plano, um projeto para o homem. Mas a Bíblia não é toda a palavra. A Célia falou uma coisa muito prudente. O Antigo Testamento é a fase histórica, são os livros históricos, e isso não tem. E é isso mesmo. O Antigo Testamento é a fase histórica, e a partir de Jesus é a aplicação prática. É isso. Ela resumiu bem. Porque assim, história, o que você faz com história? Você estuda. Aquilo. E aí, e detalhe, a história, ela confirma as coisas que estão acontecendo, assim, te dá mais
mas consciência, né? Tipo, a história, ela vem preparando, toda a história, ela mostra pra gente a preparação da vinda de Jesus. Mas a gente não pode falar que essa história foi santa hora nenhuma, que essa história foi história de Deus, assim. Olha por exemplo, vê se quem no Antigo Testamento são homens de imitação. De Cristo? Que a gente possa imitar, por exemplo. Não, a gente pode imitar Abraão. Teve várias esposas. Não, Abraão foi aquele que abandonou, por exemplo, a esposa, a Agar, né? Mandou Agar embora com o filho. Embora com o filho no meio do deserto. Ele virou arqueiro, filho. Então você olha, por exemplo, o que é digno se você for analisando igual de imitação foi a fé. Mas você olha que, por exemplo, Salomão foi um doido. Você olha, por exemplo, Salomão começou bem, mas terminou mal. Isaac, Jacó, Davi, que foi tido assim tão bem em termos de rei, mas em termos de família, a família dele foi um desastre. Então você olha assim, por exemplo, você não vai encontrar ninguém. Moisés. O Ricardo tá indignado, ele tá perguntando aonde foi a tipologia bíblica. A gente não vai entrar assim, Ricardo, tão profundamente, senão o resto do povo aqui não vai entender. Eu entendo que você já tem mais bagagem, mas se a gente for falar essa linguagem tão formal assim, o resto do público vai embora. Então você olha que, por exemplo, muito do que tem das pessoas lá no Antigo Testamento é um contexto histórico mostrando a descendência de Jesus, mostrando a falha humana, a queda, aonde foram que eles pecaram, a desobediência, o pecado, a necessidade do perdão. Você vai observar que quando for chegando. Ele está falando, Deus mandou Abraão ouvir a voz de Sara e mandar para o deserto, Agar. E por exemplo, Jesus, por exemplo, você acha que Jesus iria mandar Sara embora? Agar embora? Você vai olhar, por exemplo, muitas das coisas, ela vai ser o fim da lei é Cristo. A lei vai se findar em Cristo. E para que uma nova lei surja, é necessário que, por exemplo, uma lei antiga seja abolida, ou seja, ela foi cumprida. Essa lei nova, então, que surge em Cristo Jesus, agora o modo de interpretação para o ser humano vai ser a partir de Cristo. Não vai ser a partir daquelas loucuras que às vezes aconteceu no Antigo Testamento, Agar. Não vai ser a partir dessa loucura. Então, no Antigo Testamento tinha sacrifícios ainda. Depois Jesus veio falando que não quer mais nada disso. Então, assim, o que a gente... Gente, isso que não aqui quero mais sacrifício, sim, misericórdia, né? Tá criando polêmica. Não, eu falo assim... É interessante o ponto de vista também de observar. Eu falo, é porque foi isso que aconteceu. O problema essa semana foi essa polêmica. Só que o que acontece? Muito além de interpretação, de estudos refinados, teológicos aí, de muita bagagem, o que acontece? A gente tem que simplificar as coisas. E o simplificar as coisas modelar Jesus. Quando você olha o caminho de Jesus, quando você modela aquilo que Jesus veio e pregou, ensinou, aí você vê que não faz sentido. Vou dar um exemplo aqui que ele está falando. É simples assim. Vou dar um exemplo aqui que eles mostram que a Bíblia é toda a palavra de Deus. Eu vou usar lá no Novo Testamento o momento que aconteceu. Você me disse se isso foi de Deus ou se não foi de Deus. Ou se foi humano. Depois que os Judas, né, acaba acontecendo o que acontece com Judas, você vai observar que os apóstolos eles vão decidir substituir Judas. Eles tiram de algum lugar a necessidade que precisa substituir Judas. De algum lugar. De alguma forma eles precisam. Só um exemplo, se isso é do humano ou se isso é de Deus. Aí depois você vai observar
que como que eles foram, que eles substituíram Judas? Eles substituíram Judas através de um sorteio. Vamos colocar, vamos decidir quem vai entrar, vai ser no palitinho aqui. E foi isso que aconteceu mesmo. Eles acabaram colocando Matias, como o 13º apóstolo. Quem foi Matias na história? Aí você observa que no decorrer da história, Matias some. O que Matias fez? Aí você vai observar que quando Jesus quer escolher alguém mesmo, você vê que isso foi uma decisão humana, e quando Deus quer escolher alguém, ele faz o que fez com Paulo. Ele vem com uma pancada no peito de Paulo, transforma a vida de Paulo. Metanoia. O Paulo vira quem virou, e por exemplo, ele sim se vê o menor de todos os apóstolos. Aí eu te pergunto, aquilo foi uma ação humana ou uma ação de Deus? Se ela é toda de Deus, então tá tudo certo. Tudo que tá lá tá certo. Por exemplo, tem muitas coisas humanas. Né? Isso tem vários igual exemplos que eu poderia dar aqui. Meu esposo, eu falei assim, igual João se julga o discípulo amado. Jesus, hora nenhuma, falou que ele era o discípulo amado. Então, assim, você vê que tem... É uma interpretação dele. É uma interpretação dele. Então, a gente tem que... O problema, gente, a Bíblia, ela é complicadinha de entender mesmo. Se a gente não fizer essa explicação, assim, né? Buscando sempre o contexto, quem falou, como surgiu isso. Enquanto você falava, eu lembrei daquele momento também que... Quem é que vai lá consagrar Davi? Um profeta? Samuel, quando chega para consagrar Davi, ele quer escolher um cara que é bonito. Deus, por acaso, falou? Ele já tá ali com a parte humana dele. Ele já tinha decidido que ele já tinha decidido que era aquele cara ali, que era o bonito e tal. E aí Deus vai e fala pra ele, não, é esse. Então, assim, tem muito humano. Gente, não tem como a gente negar que a Bíblia, ela é humana. Por isso que... Ela é 100% humana com a participação divina de Cristo. Ela tem... essas pessoas foram inspiradas e corrigidas por Deus. Mas existem a partir da ótica humana que foi escrita. Mas ela é inspirada por Deus. Mas você vai observar que, por exemplo, por isso que quando a gente vai fazer uma interpretação bíblica, a gente tem que fazer à luz de Cristo. Não é à luz de Paulo. Olha aqui que a Célia disse, ó, o problema é um só. Deus, quando criou o homem, o fez à perfeição. Porém, veio o pecado e o homem se desvirtuou. Aí veio Jesus para ensinar o amor, a gente viver a verdade. E até hoje a maioria não aprendeu. Isso, Célia. A Célia tá hoje, ó, arrebentando. Porque o que acontece? Até aquela questão da Bíblia que a gente fala, e a verdade vos libertará. Jesus veio como a verdade. A palavra, para nos libertar. O verbo. Para nos libertar de tanta amarra, de tanta coisa pesada, gente, coisas horríveis que tinha no Antigo Testamento. Aí, por exemplo, as pessoas estão falando que o contexto que aconteceu essa semana aí, que a Bíblia é um livro atrasado, que ela precisa ser atualizada. Eu não consideraria isso. Eu não faria uma alteração nenhuma no livro. Até porque já tem muita alteração humana. Mesmo com todas essas informações, é necessário haver maturidade, mas não relativizar as coisas, mas tem que ter maturidade na interpretação e no entendimento do que está sendo dito a partir de uma luz. Alguém, por exemplo, precisa ser uma referência para interpretar aquele livro. E quem seria? Não vai ser Paulo, não vai ser Pedro, não vai ser Moisés, não vai ser Abraão, não vai ser homem nenhum. Se a gente considera que Jesus é a palavra, a gente tem que usar essa luz de interpretação a partir de Cristo. Então, nada precisa ser mudado para que não se perca o contexto, não se deixe de entender como que foi que as coisas todas aconteceram, o que as falhas humanas, onde Deus agiu. A história, inclusive, amor, rapidinho, só uma coisa que me veio aqui. Igual, eu já li eu li os profetas, né, na Bíblia, no Antigo Testamento. E sabe qual que é a sensação que eu tenho ao ler ali o Antigo Testamento? Ele reforça muito em mim que Deus estava o tempo inteiro no controle das coisas, no desembocar da história para a vinda de Jesus. Isso me fica muito claro, porque quando eu vejo tudo aquilo acontecer, a bagunça que era, o tanto que o homem era fora
desumano, tanto que eu vejo o descontrole humano na história e tudo convertendo a vinda de Jesus, eu fico muito mais crente lendo o Antigo Testamento. A questão é essa, eu fico. Só que aquilo é uma história. A história me faz ver a força de Jesus, a força de Deus nesse contexto todo. Mas ela não tem aplicação na minha vida hoje. Mas ela me faz acreditar na vinda de Jesus. Mas assim, é a título só de história mesmo. Uhum. Ai, amor, para de ficar me olhando desse jeito. Alguém comentou jeito. aqui, a Bíblia já foi atualizada com o Novo Testamento. É porque a gente tá colocando essa ideia de atualização, a gente tá esquecendo um negócio. É que a Bíblia é uma biblioteca, é uma reunião de livros, de acordo com a interpretação e a visão de cada um dos seus autores. Então cada um teve uma visão a respeito sobre um assunto lá. Então o Novo Testamento, por exemplo, Paulo escreveu, se eu não estiver enganado, acho que 23 livros do Novo Testamento. Então tem muito de Paulo na interpretação e no entendimento do Evangelho que ele absorveu ali no Novo Testamento. Mas tem muito, a gente vai encontrar equívocos, coisas humanas de Paulo ali falando no Novo Testamento. Vamos encontrar. Tem hora que você vai encontrar, um exemplo, tem hora que ele fala assim, ó, agora digo não da parte de Deus, mas de mim mesmo. Só que ele especifica que ele está falando isso. Digo não da parte de Deus, mas de mim mesmo. Então você observa que é uma interpretação, ele assumindo essa interpretação humana dele, na ótica dele, na visão dele. Mas o livro, ele tem tudo que a gente precisa para poder entender como que a gente vai viver a nossa fé em Cristo Jesus. Só que aí tem um detalhe, você vai encontrar alguma porque é uma linha muito tênue. A gente vai observar, por exemplo, dessa ideia de se falar algumas coisas tem que sair, algumas coisas tem que entrar. É como se a gente estivesse fazendo um novo cano hoje. Eu não vejo que nada tem que sair, nada tem que entrar. Deixa do jeito que está, o que tem lá é o suficiente. Só precisa ter a maturidade necessária para poder se entender tudo que está lá. Mas não tem que santificar aquilo tudo que está ali como se fosse todo livro é a palavra de Deus. Porque igual o Ricardo disse aqui, ó, o novo céu e uma nova terra, a Bíblia gira em torno de si, a Bíblia é. Não, é porque ele tá colocando a Bíblia como se fosse a palavra. Pois eu li e não concordei, por isso que eu tô aqui, não. É por isso que a gente tá falando de Jesus sem interpretação hermenêutica. A Bíblia... Até, olha o que ele falou aqui, ó, em cima, que eu nem entendi, viu, Ricardo? Nossa, Ricardo, você é muito filosófico. A Bíblia se completa, poderia falar com vocês da terra original, depois da terra destruída, depois da terra reconstruída, depois da terra com pecado. No final da Bíblia, a terra com pecado, a terra destruída. Muito filosófico, não entendi nada. Leia em cima, leia tudo que eu falei. Li e não entendi. E mais pra cima deve ter. Não, foi aquilo. Mais outros comentários. Era aquilo e depois era o novo céu e uma nova terra. A Bíblia gira em torno de si. A Bíblia é. Se eu falo que a Bíblia é porque Deus é. É porque ele tá usando uma interpretação que é para Deus. E como se fosse pro livro. Pois é. Tá usando uma interpretação que Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. E seria muito reduzido falar que a Bíblia é. Como se eu falasse que a Bíblia é Jesus. É como se Jesus tivesse pegado a caneta e escrito tudo que estava lá. Mas ele não escreveu nada. Não escreveu nada. Aí você poderia falar que tudo que estava lá era a palavra de Deus. Se fosse ele mesmo que estivesse. Tudo que está lá foi por exemplo, adicionado de acordo com a interpretação de quem viu. É igual pegar uma biografia. Você pega uma biografia lá de um cara famoso. Quem escreveu não foi ele, foi outra pessoa que escreveu. Ali tá a pessoa ou ali tá a história da pessoa? Mas a gente vai conseguir ver muito da pessoa ali a partir da visão da ótica daquele... Mas eu não posso falar que ali é a pessoa.
Por isso, ali está a história da pessoa. por isso que o livro, por exemplo, tem a mesma história contada várias Bíblia vezes é uma de ótica, biografia. de ótica diferente. Ó, a Michelle, eita, tá complicando minha mente. Eu sei que tá, por isso que eu falei pra gente não ser tão técnico, porque eu acredito que de mais entendimento aqui só tem o Ricardo. Tem que ser uma linguagem mais acessível. Mas, se a gente fosse... O que eu tá querendo dizer é que o que tem de mais importante para a gente poder aprender está relacionado ao Novo Testamento, e depois de relacionado ao Novo Testamento está relacionado, por exemplo, aos Evangelhos. Por exemplo... O Ricardo disse que você tá suando, fica nervoso não, tô só refutando. Você não tá nervoso, tá? Não, tô Nem normal. suando. Tô normal. Quem fica suando aqui é eu. Eu vou pegar uma água. O Novo Testamento, nos 4 Evangelhos, por exemplo, ele vai explicar muito bem a respeito de Cristo. Pra gente, não quero não. Pra gente poder ter uma interpretação de quem é Jesus a partir da visão dos evangelhos. Uma interpretação. Oi, gente, voltei. Para que a gente possa ter uma interpretação de Jesus a partir do evangelho. E é isso. Agora, quando a gente tenta colocar o livro santo de uma forma geral, é como se a gente tivesse que aproveitar tudo que tem lá. E muito do que tem lá caducou. Vou dar um exemplo. Dízimo. Dá um exemplo bem polêmico. Uma hora a gente vai falar sobre isso. Mas vou dar um exemplo de outra coisa, de coisas que caducaram. No Antigo Testamento, a gente tem o que eu ia falar? A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Aí eu te pergunto, a lei moral, ela está vigente até hoje? O que é a lei moral? A lei moral, o Novo Testamento retifica ela. Eu sei que eu sou bonita, mas pode ficar mostrando você mesmo. O Novo Testamento retifica ela sim. A lei moral são os 10 mandamentos. Você vai perceber que eles foram não reduzidos, facilitados a sua interpretação a partir de 2 mandamentos. Você vê que engloba todos. Na verdade, não. Que engloba todos Sogrinha, a senhora tá atrasada? Todos os mandamentos. Sua mãe chegou. Tá, mas eu tô concluindo o raciocínio. Oi, mãe. Então, por exemplo, a gente observa que a lei moral está lá nos 10 mandamentos, que foram simplificados nos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, assim como Deus os amou. Englobados. Isso. Agora você vai olhar uma outra coisa. A lei civil, ela prevalece? Ela está lá, ela está na Bíblia. E o que é a lei civil? A lei civil é a Constituição de Israel. Criada por homens. Criada por homens. Essa Constituição de Israel, por exemplo, ela é a Constituição do Brasil. Graças a Deus, não. Ela é a Constituição dos Estados Unidos. Ela é a Constituição, por exemplo, de algum outro país. Muito da Constituição foi tirada de dentro da Bíblia, sim. Mas como exemplos. Mas você percebe que não é mais. Aquela Constituição de Israel caducou. E outra coisa que então a lei civil caducou. A lei civil caducou. E outra lei que caducou? A lei cerimonial. Você vê a lei cerimonial, por exemplo, que é o modo de... Nossa, era esquisitíssimo. Eles sacrificavam animal dentro dos templos, jogava sangue. De se adorar a Deus. Ela prevalece até hoje? Ela é a palavra de Deus, por exemplo? Isso foi, por exemplo, trazido uma visão. A gente está explicando, por exemplo, de como... Jesus, ele trouxe luz em cima de tudo. Ele acabou, por exemplo, mostrando o novo método, a forma que Deus não quer sacrifícios, que Deus quer misericórdia, que Deus quer amor. Então ele simplificou tudo, por exemplo, para que o homem pudesse entender. Falou assim, pega eu aqui e me segue. Modela. Pega minha cruz e me segue. Pega minha cruz, pega a cruz. Pega a sua cruz e siga-me.
vai em paz, deixa o passado pro passado. Então, O seu pecado eu já nem vejo mais. Ele fala pra você seguir, gente. Vamos parar de confusão. Vamos parar de fazer bagunça nas interpretações. Só olha pra Cristo. E é Ele que te liberta. E você fica zen. O caminho é leve, mas a porta é estreita. Não vim revogar a lei, vim cumprir, disse Jesus. Ele participava de todos os sacrifícios. Depois ele se transformou o próprio cordeiro, o próprio sacrifício. é porque todo sacrifício não era suficiente, né? O sacrifício em si não era suficiente para perdão. Então você observa que, por exemplo, quando você traz essa ideia de que se ele viesse a avisar com essas palavras, por exemplo, que eu vim para revogar a lei, por exemplo, não traria uma transição. Mas ele observa que, por exemplo, eu vim avisar para poder cumprir a lei. E a hora que ele finaliza esse novo cumprimento, ele dá um fim nessa lei. Acabou a lei, rasgou-se O véu de cima a baixo. Então um novo mandamento foi nos dado. E literalmente rasgou, viu, gente? Essa história parece que é bonito, mas lá no templo, em Jerusalém, existiam umas cortinas grossas. E isso foi rasgado de cima e embaixo, na real. Eu achei isso interessantíssimo, porque eu ouvia falar isso, achava que era filosófico. Não, o véu foi rasgado de cima e embaixo, do nada. Mas o objetivo... Olha o que a Célia disse aqui, ó, também. A Célia hoje, ela tá muito sensata. O Antigo Testamento é para saber o que não se fazer. E o Novo é praticar os ensinamentos de Jesus. Tudo que vier a ser escrito hoje serão livros novos, interpretações, e não nova Bíblia. Isso não existe. E só que, por exemplo, a discussão que a gente está observando que está acontecendo nas redes sociais aí, Com Ed? com o Ed, falando que a Bíblia está um livro desatualizado, que, por exemplo, precisa falar de algumas coisas de edições, né? Novas edições. Eu não vejo. Amor, assim, só uma coisinha. Que toda hora eu falo só uma coisinha. O que acontece? Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu pego a Bíblia e eu sempre acho ela tão atual. Sim. Nossa, eu fico assim, meu Deus, como que pode? Esse livro aqui, ele é muito atual. Os ensinamentos de Jesus, eu olho aquilo, igual essa semana nós estudamos aí sobre se portar como ovelha ou se portar como lobo. A quantidade de lobo que existe na nossa sociedade, eu fico olhando aqui e falo, caramba, gente, porque sempre foi e sempre é a mesma ladainha. Só aumenta Exatamente, Jesus rasgou o Antigo o Antigo Testamento e passou agora o Novo Testamento. Jesus cumpriu o Novo Testamento. E olha que nem o próprio Novo Testamento pode ser aplicado ao pé da letra, porque foi escrito por homens. Então até mesmo o Novo Testamento você tem que analisar ele à luz de Jesus, senão você corre o risco de aplicar coisas que homens falaram. Mas sabe... Tanto que no próprio Novo Testamento tem essa parte que eu disse, do Paulo querer apedrejar uma pessoa lá, eu não lembro se era realmente apedrejar, mas queria assim, sacrificar uma forma de sacrifício para uma pessoa lá porque ela pecou. Então isso já não era mais, não era mais a luz de Jesus. Como Jesus era agiria? A luz dele. Como Jesus agiria? Jesus fala, vai e não volte a pecar. Seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Então até no Novo Testamento a gente vai ver que tem essa discrepância. Inclusive eu ouvindo Caio Fábio, ele falou o seguinte, o único livro que dá para falar assim, ó, ele está totalmente à luz de Cristo, que você pode aplicar sem medo de ser feliz, é Efésios. O único. Carta aos Efésios. É uma boa carta. Ricardo, de Deus, não estou entendendo nada que você fala. Sou leiga no assunto, a Michelle disse. Eu tava falando aqui a respeito de que, por exemplo, a religião não usa Jesus como chave hermenêutica, chave de interpretação bíblica. Por quê? Porque isso desconstrói muita coisa da cultura religiosa. Muita coisa, por exemplo, criada pela instituição. Jesus ele foi lá e tocou pau lá no templo. Não dá para seguir Jesus mesmo dentro. Então, por exemplo, assim, acabam perdendo-se toda a cultura religiosa, os dogmas da religião criados pelas instituições religiosas,
que, por exemplo, quando você coloca a luz de Jesus, por exemplo, isso aí não deveria ter vindo. Vou dar um exemplo. A igreja do véu. Que as mulheres usam o véu a partir de uma história de Coríntios lá, que está no Novo Testamento. Eu esqueci o nome da igreja que usa o véu. Uns consideram a igreja evangélica, outros não consideram a igreja evangélica. Por exemplo, tá no Novo Testamento. Mas, por exemplo, a luz, isso é um dogma religioso, daquela instituição. Uma tradição religiosa daquela instituição, mas isso, a luz de Jesus, isso não consegue prevalecer. Eles colocam a mulher à mercê da sociedade. Então existem Jesus já acolheu a mulher. Inclusive a gente vê que Jesus acolhia mais, era mulher. E se Jesus pudesse entrar ao vivo? Não, ele falou que se ele pudesse entrar ao vivo com vocês, porque ele tá querendo polemizar a coisa. Uma hora a gente pode fazer uma live. Michelle, cada palavra complicada que ele fala que só Deus na causa mesmo. Não sei se é isso ruim ou é bom não entender. Agora tá faltando pouco tempo. Não, já acabou, na verdade. É porque agora a live, se a gente deixar, dura 4 horas aí, ó. Já passou. Já é tempo demais. Tem certeza? Sei lá. Quase que eu jogo a live fora, gente. Sou boa nisso. Agora as lives ficam salvas, não se preocupe. Mas então é isso. Uma hora a gente pode fazer, sim, falando, por exemplo, de determinados assuntos, Ricardo, de uma forma onde a gente tenta trazer mais luz aí no entendimento sobre determinado assunto específico. Vai ser proveitoso a gente trocar ideia. Ver uma forma de entendimento disso tudo aí. Sério, esse novo papo do tal Ed e outros nada mais é do que coisa da nova globalização que estão querendo enfiar goela abaixo na gente. Nova Bíblia, nova religião ou religião única, vacina obrigatória. Então, sério, na verdade, relativizando o Ed, qual foi a postura dele? De não querer atualizar a Bíblia. Ele se colocou contra a atualização da Bíblia. Só que na hora que ele se colocou contra, dentro da própria igreja dele, ele enfatizou que não há necessidade da Bíblia ser atualizada, até porque a Bíblia ela tinha que ser interpretada à luz de Jesus e as pessoas, né, que os construtores não querem. Tipo, ele quis dizer que os pastores não querem usar a Bíblia à luz de Jesus. Por conta disso é que ele foi tão criticado. Ele falou assim, pra que a gente vai atualizar uma coisa se nem a atual vocês usam a luz de Jesus? Pra que atualizar uma coisa que vocês não estão dispostos a usar a luz de Jesus? A Bíblia ela só faz sentido se for usada a luz de Jesus e vocês não querem. Então ele foi questionar. E como ele bateu pesado na ferida do povo, aí eles começaram a... Mexeu na instituição. Mexeu na instituição, tá sendo muito criticado, porque tinha muitos pastores ali assistindo, e ele tava dentro da igreja dele, então ele tinha liberdade para falar isso. E algo muito sensato, e algo que muitas pessoas aplaudiram até, porque sabe que é real. Só que para os pastores isso é terrível. Aqui no Brasil, a única pessoa que bate pesado nesse sentido é o Caio Fábio. Muito prudente, muito sensato. Mas aí tem gente que vai falar, não, mas adulterou. Você que não tem pecado que atira a primeira pedra. O cara tem muito conhecimento, tem muita bagagem. Eu até defendo, se ele quiser. Sou advogada, meu filho. E aí, o que acontece? O Ed, agora, é o próximo a ser crucificado. Porque falou uma coisa que Cristo explicou de fato. É para seguir a palavra, a luz de Jesus mesmo. Só que aí, o que acontece? O que as pessoas não querem, não estão dispostas também a passar pelo que o Ed está passando agora. Que é de levar o verdadeiro evangelho. Que é de pôr a cara à tapa. É de ser inconveniente ao sistema. Aí agora vem esse bando de pastor, esse bando de lobo, querendo tirar a pele do cordeiro. Nossa. Aleluia, irmã. Eu tô ficando nervosa com esses negócios, porque, assim, veio muito de acordo com o que eu tava estudando essa semana. Você será colocado à frente das sinagogas. Você será levado a juízo. Você será julgado pelo meu nome. E é o que o Ed tá passando. Sim, sim. Existem poucos mesmo pregadores do evangelho.
Eu vejo... O Ricardo disse que ele não é polêmico, não. E não quer trazer polêmica de jeito nenhum. Não, Ricardo, eu não te conheço. Imagina. Ricardo, quando começa a falar, é uma vida. Porque ele tem muita bagagem mesmo. E aí ele vai vir, amor, destroçando seu raciocínio. Porque ele é rápido. Ele é que nem eu, assim, acelerado. Mas eu, por exemplo, as convicções que eu tenho a respeito não quer dizer que não podem ser mudadas. Que a gente vai amadurecendo no decorrer do tempo. Quem é Ed, gente? A Michelle quer saber. Michelle, você lembra que sexta-feira na live, na hora que o Kleber entrou, o Kleber disse assim, como que você começa, porque eu tava falando de lobos e ovelhas, ele foi e falou assim, como que você começa hoje o estudo falando de algo tão polêmico, já que tá tendo essa polêmica toda com o Ed. Aí eu fui e falei assim, tô sabendo. Aí eu até mandei lá no grupo, explicando mais ou menos sobre... Ed é um pastor... Ele é batista da igreja batista. E ele teve essa postura assim, meio Lorena falando aqui com vocês no estudo da semana. Ele é um bom pastor para se ouvir. Também. Porque para a liberdade que Cristo nos libertou. Por esse motivo eu penso o que eu quero. Você tá certo, Ricardo. O Leandro também tem as convicções dele. Eu só acho o seguinte, a gente só não pode se distanciar de Jesus. Para ter as nossas convicções. As nossas convicções têm que ser à luz de Jesus. As nossas convicções são sustentadas até Cristo, por exemplo. Se Cristo não sustenta as nossas convicções, a gente tem que... Você pode até permanecer com as suas convicções, mas não será a luz de Cristo. Será eu as acho suas que o convicções. Ricardo também não sabe quem é o Ed, porque ele colocou... Acho que peste é Ed. Ed o que, amor? O nome? Ed René Kivinski. Ed René. É conhecido como Ed René. Ed René. Tava uma polêmica na internet aí com relação Como a isso. se diz, ressuscitou o homem porque ele... Muita gente nem sabia quem era ele, agora vai saber. Foi bom pra ele. Eu falo que polêmica é sempre bom. Se vocês quiserem fazer uma polêmica no meu nome, eu tô precisando de chegar aos 6.000 seguidores logo, então... Fiquem à vontade. Vamos encerrar a live por hoje? Fale pro povo que hoje aqui eu tirei foi a pele do lobo e deixei a pele do cordeiro intacta. Avisa geral. Tá tudo tranquilo? Favorável. 12 por 8? Nós temos um churrasco aí ali, gente. Inclusive, eu acho que chegamos lá, nós faz uma live. Você acha? Não, é porque assim, gente, é o pessoal da família do meu esposo e eles são muito engraçados. Aí começam umas polêmicas. Não, aí a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre a Bíblia. Aí, por exemplo... Ninguém entende nada de nada. Aí começa cada um querendo se achar mais que o outro em interpretação e em explicação. E aí a gente fica assim, posso falar? Posso falar? E aí eu levanto a mão, gente, deixa eu falar, pelo amor de Deus, eu falo pouco. Eu me converti em 1986 com o referendo Caio Fábio, da antiga Rede Manchete, Isaías 61:3, que ele ministrou no Pare e Pense. Bacana. Michelle, nossa, convida. Pois é, eu fui convidada, Michelle. Se o churrasco fosse aqui em casa, eu te convidava. O Caio, por exemplo, tem muitos assuntos falados sobre isso que a gente está comentando aqui, o Ricardo. Já que, por exemplo, ele é inspiração. Para você? É para você e muitas das coisas para mim também. Ele é um homem muito sensato, maduro e muitas. Você percebe que, por exemplo, o objetivo dele hoje está muito focado em falar a verdade. Ele tá muito focado em abrir os olhos do povo. Do que está acontecendo no mundo hoje e tal. A Michelle caiu no churrasco só pra ficar perdido no meio da carne. Então é isso. Foi, né? Bom. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, que algum a gente possa causar mais confusão? Alguma réplica? Não, Ricardo, sei que as suas réplicas vai ficar pra outra ocasião. Nossa, Ricardo, é quase a Bíblia antigo. Porque isso é essa bagagem toda. É quase a Bíblia antiga. Ela quer dizer que ele é quase uma Bíblia. Bacana. Dá beijo. A gente tá em paz. Também gosto muito do Caio Fábio, a Célia disse. É por isso que você tá tão sensata, né, Célia? Falando coisas aí, ó. Top da galáxia. Michelle KKK. Gente, então foi lindo, foi muito bom. Nossa live hoje já durou mais de 1 hora. Eu achei bom esse negócio, porque aí a gente termina quando a gente quer. A gente não precisa de... Não, o seu celular tá... 1 hora e pouquinho já. 1 hora e uns 20 minutos.
Foi muito bom Não estar precisa aqui de com ficar vocês. correndo, porque, nossa, eu tenho uma descrença, eu já corro, eu já tenho que falar desesperadamente, senão eu não consigo falar tudo que eu tenho pra falar. Amanhã nós temos live às 10 horas da manhã e a confusão tá solta. Mais confusão será discutir o que tá acontecendo no Vaticano. Vixe, eu nem sei o que tá acontecendo no Vaticano. O negócio tá tenso pra Então lá a gente mesmo. deixa pra domingo que vem. O Papa tá, ó, biquinho calado. Eu nem sei o que tá acontecendo no Vaticano. Algumas coisas sobre o homossexualismo. Ah, tá. O comunismo imperando aí. Ele, ó, Sobre o comunismo eu ouvi falar alguma coisa. biquinho calado também. Tá. Tem que tomar cuidado até com o que fala, quanto a bomba, assim, campo tá minado, né? Uhum. Tem que tomar cuidado. Bom domingo, feriado pra vocês. Fala um tema legal aí depois pra gente poder falar. Não, igual foi a Michelle, não, né? Não, foi a Célia que Célia. disse sobre o Vaticano. Fala algumas coisas da atualidade, em vez de a gente vir com algo assim de Mas forma foi até muito... uma proposta do Kleber, ele não apareceu hoje, mas ele tinha falado pra gente comentar sobre o pessoal que tava sendo morto em umas igrejas aí pra fora. Demais da conta. Isso é o que dá É o que tava padre falando sobre... não poder casar. Que eu tava falando aqui sobre o comunismo aqui, ó. Então, assim, tá tendo muita polêmica, No gente. Chile, colocar fogo num monte de igreja lá no Chile. Ele falou pra gente comentar sobre isso. Uhum. Não tem muitos dias. Foi essa semana passada. Podemos falar das... Até pra gente saber como se colocar, né, amor, frente a todas essas informações que tá tendo. Não deixar isso chocar a nossa fé. O Papa comunista deveria dar uma olhada no país dele, que tá uma belezinha, a Argentina. É outro. A Argentina, por exemplo, o negócio tá tenso lá também. Nossa, gente, eu não vejo TV, não tô sabendo de nada. Você não acompanha as redes sociais, né? As redes sociais eu acompanho o que é do meu proveito, né, gente? Porque já é tanta coisa, que se eu ainda YouTube. for acompanhar outra coisa, eu tô fazendo curso. Eu vejo um Resumo. monte de vídeo no YouTube, aí você começa a ver os comentários desse sentido. Ainda bem que tem você aqui, amor. Assuntos pra se religiosos, atualizar com o mundo. assuntos políticos. O que permeia minha mente é coisa nesse sentido. Econômicos, A financeiros. Michelle disse que dar uma olhada até pode, mas nada pode fazer. Só uma olhada mesmo, não dá A pra gente fazer nada. pode orar, pedir a Deus misericórdia do nosso país, Justamente. do nosso mundo. Justamente. Clamar a Deus por socorro, pela vinda logo de Jesus, para levar a gente embora desse mundo. O comunismo é algo satânico, você quer saber, viu? Comunismo é algo satânico. Eu ainda vejo, por exemplo, assim, que as pessoas estão longe do entendimento. Vai acabar a minha bateria. As pessoas estão longe do entendimento que é o comunismo. Você sabe que o meu celular com 15% de bateria já era, né? Gente, foi lindo. Ele não vai poder falar disso agora. Tchau, obrigado. O meu celular, eu vou contar pra vocês, que com 15% de bateria, ele acaba assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí a gente perde a live. Inclusive, se vocês quiserem me dar um celular novo, fica à vontade. Patrocínio aí. Gente, então foi lindo. Fica com Deus. Até amanhã. Nós temos lives. Beijo, beijo. Tá aí, meu irmão. Concordei. Amor, você quer terminar essa história do comunismo? Tem que ser aqui. Não. Ele não vai terminar hoje, não. Vai ficar pra próxima. Tá aí, meu irmão. Concordei contigo. Comunismo não é algo satânico. Isso é uma Bíblia. Verdade. Muita oração. Amém. Fui. Obrigada pela presença de vós, me seis.